Olá, tudo bem? Espero que sim. O nosso vídeo de hoje tem como objetivo conversar um pouquinho mais sobre a questão do letramento. Vocês já fizeram algumas leituras ou ainda estão fazendo as leituras, né, da nossa unidade que trata mais sobre essa questão? Qual a relação entre a questão do letramento, né, e a aquisição da escrita e da leitura pela criança e da aquisição da linguagem oral, né? Numa perspectiva interacionista, isso se trata de um processo, né? Nesse processo existe um meio, existe uma cultura que afeta um sujeito e é afetada por esse sujeito que interage com ambas. Então, nessa perspectiva, surge o conceito de letramento, muito para separar, né, nos meios acadêmicos, para separar a questão, né, do processo mesmo de alfabetização, quando a criança, né, se apropria da leitura e da escrita, do processo anterior a isso, ou às vezes concomitante, né, onde a criança ainda, embora não seja alfabetizada, nós possamos considerá-la letrada, tá? Então, para a gente conversar sobre isso, eu vou me apoiar em algumas lâminas, né? Então, isso que eu disse, né? O conceito de letramento, ele começou a ser usado nos meios acadêmicos numa tentativa de separar os estudos sobre o impacto social da escrita, ou seja, como a gente está imerso num mundo de escrita, né? Como a criança é afetada por isso, por esse mundo, desde pequena? Dos estudos sobre a alfabetização, cujas conotações escolares destacam as competências individuais no uso e na prática da escrita, né? Então, a capacidade de ler, de escrever textos, de entender mensagens, né? Que se dá lá no processo de alfabetização. Esse conceito é de Kleinman, né? Nas leituras, a gente trabalhou muito o conceito de Magda Soares, que nos deixou há pouco até uma pesquisadora brasileira, né, que trabalhou bastante sobre essa questão do letramento. Hoje eu trago aqui uma outra autora que é Klein. Bom, então, vamos adiante. Como é que a gente pode definir o letramento hoje? Como um conjunto de práticas sociais que usam a escrita enquanto sistema simbólico e enquanto tecnologia, em contextos específicos para objetivos específicos. E a escrita como tecnologia não tem a ver com a tecnologia que computador, internet, mas sim ela usada como uma ferramenta de comunicação, para fazer um bilhete, para fazer um e-mail, anotar coisas, para lembrar de coisas, enfim, tá? Para tudo que a gente usa a questão escrita, né? O próprio lápis, né, é um objeto cultural, né, faz parte de uma tecnologia que é a escrita, tá? Então, nesse sentido. Tem um outro argumento que justifica o uso do termo letramento, em vez do tradicional alfabetização, está no fato de que, em certas classes sociais, as crianças são letradas no sentido de possuírem estratégias orais letradas antes mesmo de serem alfabetizadas. Então, a gente vai ver crianças pequenas, de 1, 2, 3, 4 anos, né, que já são letradas. A gente vai ver um exemplo mais ao final dessa exposição das lâminas para que vocês percebam isso, tá? Então, esse exemplo é da Lívia, né, uma menina de 1 ano e 8 meses. Para vocês entenderem o que acontece com a Lívia, primeiro eu vou mostrar para vocês uma história infantil, que é a mesma história que a Lívia, a Nívia está lendo ali, tá? E aí que nos mostra essa questão de como a Lívia, né, faz parte desse mundo da cultura letrada, tá? Então, para isso, eu vou contar uma historinha, uma história que
fala sobre bruxas, né? E aí, como as crianças, a gente exploraria, ia perguntar se elas conhecem uma bruxa, como é que é uma bruxa, né? O que que veste, o que que gosta de fazer, como é que é a risada dela, enfim, a gente faria toda uma preparação para a leitura, que é importante com qualquer texto, a gente já, né, sabe que essa preparação faz parte do processo de imersão, né, no que a gente vai contar. Tá? Então, para uma criança, se faria toda essa preparação. Aqui eu não vou fazer, eu só vou contar a história para vocês da bruxa Kika, né, que é uma bruxinha diferente. Vou compartilhar aqui. O nome da história é o aniversário da bruxa Kika. Lá com as crianças a gente pode explorar, né, o que teria no aniversário de uma bruxa, como é que parece ser essa bruxinha, enfim. Tá? É meu aniversário, você não pode perder. Então, está na capa, na contracapa do livro. Essa é a bruxa Kika, uma bruxinha diferente. Ela adora dançar rock and roll e comer cachorro-quente. Hoje é aniversário da bruxa e a festa vai ser no porão. A mãe dela faz a comida e ela a decoração. Esta é a bruxa-mãe. Ela está fazendo um bolo de baratas, bem gostoso. Doce de coco de... Eu acho que é barata lá em cima, outro bichinho. E suco de saco verde espumoso. A bruxa é comilona e não sai de perto do fogão. Fica lambendo a colher e a mãe dela resmungando. Kika, vai encher balão. Mas ela não tem jeito. Esta bruxinha é uma figura. Passa o dedo na panela. Doce de coco de barata, que delícia, loucura. Filha, olha a saúde, por que não come um chuchu chorão? Larga essa panela de doce e vai terminar a decoração. Kika desceu para o porão e deixou tudo enfeitado. Pendurou o balão, arrumou a mesa, ficou com cara de mal assombrado. Depois ela foi se arrumar. Vestiu um vestido bem legal. Os convidados que eram o monstro da língua azul, o lobo velho para chuchu e o vampiro doidão. Também tinha o bicho-papão e o esqueleto rei do rock and roll. E mais um montão de bruxas já estavam chegando. Trilegal, alto astral. Na hora da festa, só alegria. Cantar parabéns, apagar as velhinhas. Era o que a galera queria, mas, ué, cadê a bruxa aqui? Que pena. Ela dormiu. E assim termina a nossa historinha da bruxa Kika. Agora eu vou mostrar a mesma história contada pela Lívia. Tá? Vou pegar aqui a Lívia para compartilhar com vocês. Kika. Está brincando um pouquinho, vamos ver se vai continuar. Puxa Kika. O aniversário da Puxa Kika. Essa é a Puxa
uma porcinete feliz. Ela toda já comigo, mas cachorro quente. O aniversário da o aniversário do Puxa Kika faz um bolão. A mãe dela faz comida e ela tem coração. Essa é a Puxa Mãe. Essa é a Puxa. Essa é a. Faço um bolo de aranha. E tocino de coco de banana. E suco de jacu verde espumoso. A Puxa aqui que não sai perto do fogão. A mãe dela é espinhando. Eu não sei. Vai evitar sua colher. Puxa Kika vai ser balão. E ela não decide. Essa passa o dedo na banana. Doce de coco de balada, que delícia! Filha, por que não como esse jornal? Larga essa panela de tocino para terminar a decoração. A Puxa Kika trazia pro bolão e deixou tudo enfeitado. E chamou os pais. Arrumou a mesa e ficou de cara no sofá. Então, ela foi se arrumar. Tinha um vestido legal. Os confeitados que o manto tá ali com azul. O lobo velho passa azul. E eu não sei. O Robi. Eu não sei qual é o filho. O pilototão. O cheiro do arqueiro e eu puxo o papão. E uma tipo, sei que ela foi secando. Ela tá fazendo aniversário da Puxa Kika. Que ela fala, vai ser as pegadas pelas. Ué, não, ué, cadê a Puxa? Que pena, ela dormiu. A cara tá assim. Bem, aí vocês percebem que a Lívia, ela está ainda no processo de aquisição da linguagem oral, né? Bem próprio das crianças, tem assim, opa, aqui, desculpa, veio outra gravação aqui agora, foi nos técnicos. Então, ela ainda está se apropriando, ainda está da linguagem oral, né? Mas ela já demonstra participar de eventos de letramento, que são essas práticas, quando a gente lê para a criança. Ela tem ali um adulto mediador, né, que é a mãe dela, que vai fazendo as intervenções. Então, ela mostra o comportamento leitor, ela já acompanha com o dedinho, né,
a leitura, vai mostrando na imagem, no texto, porque esse livrinho, ele é muito próprio para crianças dessa idade, né? E crianças também que estão se alfabetizando, porque se pode ler tanto no desenho quanto na escrita, né? Então, ela vai mostrando, né? Tanto que a mãe dela apressa a leitura e ela diz, não, opa, já estou terminando aqui essa parte, estou indo, né? Então, ela vai mostrando até com uma entonação que se faz, né? A cada frase do livro, né? Então, ela consegue fazer tudo isso e é uma criança que não está alfabetizada. Mas a gente pode dizer que ela é letrada. Bom, continuando, então, as nossas lâminas. Então, a Nívia, né, que a gente pode dizer que é uma criança letrada. Tá? Então, como eu disse, ela faz parte dessas práticas discursivas letradas. Né? Então, por exemplo, as práticas discursivas letradas em determinada dimensão podem ser definidas como estratégias orais ou escritas letradas que demonstram o estabelecimento de relações entre situações do cotidiano e eventos de letramento. Então, ali está a imagem, né, da menina beijando o sapo que vai virar o príncipe. Às vezes a gente chega e diz, ela está parecendo uma bruxa, né? A gente está se referindo a histórias, né? A gente está tendo uma prática discursiva letrada. Tá? Então, essas práticas de letramento designam tanto os comportamentos exercidos pelos participantes no evento de letramento, por exemplo, ela contando a história ali, quanto as concepções sociais e culturais que o configuram, né? Então, dependendo do meio social, né, se considera importante a contação de história. Deveria ser importante em qualquer meio, né? Mas a gente sabe que numa classe média, média alta, isso é mais valorizado. Essas tecnologias de escrita são mais valorizadas, né? Então, a gente, como escola, quando trabalha na classe popular, tem obrigação de levar isso também para as crianças dessa classe, tá? Que o configuram, determinam sua interpretação e dão sentido aos usos da leitura ou da escrita naquela situação particular. Então, essa concepção é distrita. Então, os eventos de letramento são ali a contação de história, ou ouvir histórias, quando a gente está lá na roda de chimarrão, contando histórias orais, também um evento de letramento, uma aula, um evento de letramento, né? Ou ver um vídeo também é um evento de letramento, né? Então, situações em que a língua escrita é parte integrante da natureza da interação entre os participantes e de seus processos de interpretação. A escola, a mais importante das agências de letramento, preocupa-se não com o letramento prático social, mas com apenas um tipo de letramento, que é a alfabetização. O processo de aquisição de códigos alfabético e numérico, processo geralmente concebido em termos de uma competência individual necessária para o sucesso e promoção na escola. Então, infelizmente, ainda na escola de educação infantil, a gente tem muitas vivências de letramento, onde as crianças participam de contação de histórias, de teatro, né? De todas essas coisas que fazem parte do universo letrado, né? Muitas vezes, assim, se tem também o adulto mediador em casa, que vai chamar atenção, por exemplo, para as propagandas, porque para a Coca-Cola, que está escrito Coca-Cola, né? Embora eu não seja muito a favor da Coca-Cola, mas acaba sendo um símbolo, né? E uma marca, né, que ajuda a criança a identificar o rótulo da Coca-Cola e está escrito ali Coca-Cola. Então, a educação infantil, a escola de educação infantil tem toda essa riqueza. Quando se entra na escola de ensino fundamental, normalmente tudo é perdido, né? Se preocupa-se só com uma questão de se apropriar da leitura e da escrita e se deixa o resto de lado, o que é uma pena. Aqui a gente vê uma charge, né? A professora fazendo chamada, número 1, presente, 10, presente, 25, presente, 38, tá aqui. É uma questão da arma ali, né?
numa determinada cultura, né, os significados que se tem ali do meio social, do que se vive. Eu trabalhei muito em periferia, muitas vezes a gente tinha que fazer uma mediação, porque os alunos chegavam armados, eles tinham outra realidade, outra cultura, né, e outra imersão em eventos de letramentos diferentes do que a gente considera interessantes, né? Então, no modelo autônomo de letramento, né, a escrita é vista como um produto completo em si mesmo, descolada do contexto de produção, né? Então, esse autônomo não é no sentido que a gente está acostumado, que é o sentido bom de autonomia, é autônomo de isolado mesmo, e a escola trabalha isso, trabalha a escrita isolada do mundo, né? E isso tem sido muito ruim, né? Porque toda a vivência da criança é deixada de lado. Já no modelo ideológico de letramento, né, as práticas de letramento são social e culturalmente determinadas, né? Então, as práticas de letramento vão depender da cultura em que a criança está imersa, tá? Então, ao invés de conceber um grande divisor entre grupos orais e letrados, ele pressupõe a existência e investiga as características de grandes áreas de interface entre práticas orais e práticas letradas. Então, existe a questão do letramento oral, que é muito comum no meio popular, na classe popular, que também deveria ser valorizado. Hoje era isso, gente, era falar um pouquinho sobre letramento, né? Vocês podem ver aí que mesmo uma criança não sendo alfabetizada, ela pode ser letrada. Isso também vale para um jovem e adulto que não é alfabetizado. Infelizmente, nós temos essa realidade ainda, né? Nós temos muitas turmas de EJA por aí, onde os adultos estão na fase inicial da apropriação da leitura e da escrita, mas já são letrados. Eles pegam o ônibus, eles sabem que existe jornal, eles tentam ver indícios de como se localizar nessa sociedade onde a escrita predomina, né? De uma forma ou de outra. Então, são adultos letrados também. Tá? Isso vai interferir nas nossas práticas, pensando que quando uma criança está se apropriando da linguagem oral, ela também está imersa nesse mundo letrado, né? E isso vai também favorecer para que a criança avance na aquisição da linguagem oral, tá? A gente vê ali como a Lívia, ela é um bebê ainda, né? Mas já tem toda a oralidade desenvolvida. Hoje em dia, a gente já tem vários exemplos de outras crianças que circulam pela internet, né? Crianças muito pequenas, né? Que têm a linguagem bastante desenvolvida, né? A gente pode ver aquela menina que faz a propaganda do Itaú, a Alice, né? Que tem uma facilidade grande para dizer palavras difíceis, né? Com toda uma precisão que muitas vezes adultos não têm, né? Certamente ela teve também esse adulto mediador, né? Como chama Vygotsky, né? Para desenvolver a linguagem, tá? Então, a importância da cultura, a importância do meio, né? O desenvolvimento da linguagem oral e na linguagem escrita, né? Então, esse sujeito que é ativo, né? Não é um sujeito passivo, né? Ele está imerso no mundo e age sobre ele, tá? Então, no próximo vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre a psicogênese da língua escrita, ou seja, sobre a gênese da leitura e da escrita, tá? Que está mais relacionada ao processo de alfabetização. Até lá!